Ok, então a partir de agora estamos gravando, hoje é 9 de junho de 2021. Eu estou fazendo assim bem caprichadinho, porque eu já fiz isso, né? Outro dia comecei a ver algumas gravações do primeiro período lá de agosto de 2020, né? E aí eu fiquei pensando, eu vou guardar isso em algum HD externo, em alguma nuvem, para depois que eu aposentar, sei lá, velhinho, eu ver as aulas assim, e eu relembrar desse momento e tenho certeza disso, que vai ser uma sensação de superação, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Bom, então, uma coisa que eu queria combinar com vocês é o seguinte, eu queria começar a 1h30, tá? Para mim, 1 hora fica bem apertado, porque nesse período especificamente, eu tenho uma disciplina, uma turma de processamento de quarta-feira, que eu vou até 11h30, 11h40, por aí, e eu e minha esposa estamos trabalhando, a gente não gosta de cozinhar, a gente gosta de comer, a gente come fora, aqui tem umas opções. E aí fica super apertado para eu almoçar e voltar correndo para dar aula, tá bom? Então eu prefiro, se todo mundo concordar, a 1h30 a gente começa. E vocês têm aulas 3 horas? Quem tem aulas 3 horas? Pode pôr assim, eu. Tem alguns que têm aulas 3 horas, né? Nayara, tá. Tatiane, acho que tem uma aula do Bruno, né? Às 3 horas, uma disciplina. Mas então é bastante suficiente e também mais saudável para mim, para vocês, a gente ficar essa 1h30 de forma síncrona, tá bom? Mais uma palavra que a gente aprendeu, né, pessoal? Em atividade síncrona, e principalmente, como eu vou já falar para vocês, a gente vai ter uma carga horária dedicada a essa disciplina, mesmo da forma online, que vai ser assíncrona, tá bom? Eu tenho algumas palestras super interessantes de um seminário, um evento online que a gente participou no segundo semestre de 2020, tem palestras. Eu ministrei 2 palestras sobre resíduos, acho que foram semanas acadêmicas lá do Espírito Santo, e eu caprichei muito, ficou bem legal a apresentação, dei uma atualizada nesses assuntos todos, está gravado isso, eu queria que vocês assistissem. Aí na outra semana a gente faz uma discussão sobre isso. Então, se todos concordarem, todas concordarem, a gente vai fazer esse momento todas as semanas, da 1h30 às 3 horas, e a gente vai combinando durante as semanas que forem se passando algumas atividades assíncronas, tá bom? Coisa tranquila, bastante interessante, alguns materiais, alguns vídeos, algumas palestras estão gravadas, algumas estão no canal do YouTube, onde eu vou pôr as aulas também, algumas eu tenho o link para a gente observar e participar, tá bom? Que mais? Então, eu vou deixar aqui de plano de fundo um modelinho esquemático, que eu já vou tratar dele. Deixa eu já falar, que é uma adaptação de alguns materiais bibliográficos, de algumas temáticas na área de resíduos florestais e madeireiros, que eu uso praticamente todas as aulas, tá? Uma referência aí ao que a gente considera um avanço ou avanços no sentido de uma boa gestão de resíduos florestais e madeireiros, tá bom? Então, eu não sei se todo mundo já, falar um pouquinho da plataforma, não sei se todo mundo já teve aulas aqui na RNP, essa plataforma. Eu gosto dessa plataforma
por alguns motivos. Ela é sempre o mesmo link, é uma plataforma que registra nossas atividades, ela não grava tudo que a gente faz. Eu não pedi o acesso para gravar. Se vocês virem aqui em cima da minha cabeça, tem um botãozinho de gravar, mas ele está desligado, porque eu não habilitei, tinha que fazer uma solicitação. Mas eu tenho um software livre, chama OBS, não sei se alguém já viu. Se não viu, até recomendo, que eu aprendi a mexer, e ele vai gravar a nossa aula, gerar um arquivo MP4 que vai ser levado para o YouTube, tá? Então é um software que grava tudo que acontecer aqui, que está funcionando nesse momento da gravação. Bom, a RNP, como eu falei, eu gosto porque a gente consegue carregar arquivos, então eu não preciso compartilhar a nossa tela. Olha lá, vou trocar alguns arquivos aqui que eu pretendo ainda usar hoje, e eu deixo carregado esses arquivos, assim como eu tenho uma tela em branco, que é aquela que eu falei um pouquinho com vocês, e que eu posso usar para fazer alguns desenhos, etc., inclusive algumas mensagens para vocês. Então tem algumas ferramentas limitadas aqui, mas eu uso bastante o quadro durante as aulas, e eu estou cada vez melhor, operando melhor aqui mouse e essas ferramentas que eu vou ter aqui para escrever para vocês, ou assinalar ou destacar algum assunto durante as aulas. Quadro branco, e aí eu volto e troco aqui as minhas telas. Aliás, esse modelinho era um modelo que eu desenhava no quadro, explicava algumas coisas. Eu construí isso daqui junto com a turma do 2020.5, e aí, para não fazer tudo de novo, porque imagina o trabalho que deu para fazer isso aqui na plataforma, eu consegui gravar e tenho usado aqui, tá bom? Eu ia preenchendo um a um, mas enfim, a gente já vou explicar, vocês vão entendendo como isso funciona, tá bom? Eu vou pela ordem ali, que eu acho que é ordem alfabética. Vou tentar contatos com vocês. Me perdoem, já vou pedir desculpas antes, se alguém já ouviu essa piada, que ela é bem boba, mas eu falo que essas aulas são que nem sessão espírita. Desculpe quem é espírita, minha mulher é espírita, aliás, foi ela que me passou isso. E aí a gente fica aqui, vocês estão presentes, por favor, manifestem-se. Esther está presente, está conosco. Deixa eu ver, está com o microfone desligado. Eu estou aqui, professor. Opa, que bom. Então a Esther apareceu. Que bom que você está aqui, Esther. Tudo bem com você? Tudo jóia, sim. E o senhor está bem? Tudo bem, né? Alguns desafios, né, de sempre. Meu irmão pegou Covid, fui acudi-lo lá em São Paulo, ficou uma noite internado, mas saiu, graças a Deus, restabelecido. Minha mãe dando algum trabalho, mora sozinha, 80 anos, nada grave, mas tenho ido quase uma vez por mês para São Paulo. E você por aí, tudo bem? Professor, o senhor travou para mim. Ah, é? Eu acho que... Voltou? Voltou? Tá. Ficou travado, segundos. Tá, o meu sinal realmente não está muito bom hoje. Hoje de manhã também deu umas escapadinhas aqui, vocês me avisem, tá? Estava falando que eu tenho passado algum tempo em São Paulo, às vezes, por conta da minha mãe e meu irmão que ficou com Covid, mas graças a Deus já está restabelecido. E aí eu queria que vocês falassem como é que está o acesso à internet, etc., como é que vocês estão passando, tá? Esther, conseguiu ouvir agora? Consegui, sim. Tá. Então fala um pouquinho aí pra gente. Então, aqui onde eu tô agora tá tudo bem. Graças a Deus, todo mundo da minha família também tá bem. Ninguém pegou Covid nem nada. Meu acesso à internet está tranquilo. Consigo ter uma conexão boa, constante. Eu consegui também arrumar melhor um cantinho para eu estudar, uma mesinha, um espaço separado também. E para mim tá bem tranquilo, professor.
Ah, Desde o meio do período passado para cá, eu já me adaptei bem mais tá, do que tá legal, Esther. Deu uma falhadinha agora no final. Espero que você esteja bem, então, tá bom? Que bom que você veio aqui para a disciplina. Jéssica, tá por aí, Jéssica? Jéssica acho que tá no celular, né, Jéssica? Tá dando um sinal de móvel aqui. Tenta clicar mais uma vez no microfone, Jéssica. Ah, tem um lance, pessoal, nessa plataforma, quando vocês entrarem, tem aquela opção de entrar com o microfone ou só meio que ouvinte, né? Prefiro que vocês entrem com aquela opção de microfone, tá bom, Jéssica? Acho que Ah, agora tá ótimo, ligou. professor. Cadastrei agora. Isso. Acho que não precisa sair, não. Acho que é só ligar, né? Que nem você fez agora. Mas no tempo que você está ligando, a Ah, outra pessoa que está falando fica muda. entendi. E Tá, parece que eles reconfiguram, né? Aí fica um pouco tá. Mas você conseguiu entender? É que quando mudo o entra tempo. no link, tem uma opção de entrar com o microfone, acho, ou só ouvir, né? É, Aí, tem isso. Eu tá. botei somente ouvir. Ah, beleza. Bom, pessoal, principalmente nessa disciplina, somos poucos, eu acho que somos 10, são 10 alunos. Prefiro que vocês entrem com o microfone para a gente tentar uma interação melhor, tá bom, Jéssica? Tá ótimo, professor. Tá, você tá bem? Como é que você tá? Conectada, conseguindo acompanhar as aulas, etc? Tá tudo bem, sim. Aqui em casa tá tudo bem também. Eu fiz a disciplina de processamento com o senhor no 2020.5. Ah, tá. Aí eu que tive aquele problema para enviar após a prova, que eu tava com Covid. Uhum. Aí, mas eu e minha mãe ficamos bem. Ah, Foi só uma tá. fase, mas a gente se recuperou, graças a Deus. Ah, Eu estudo geralmente na sala, né, de jantar, que só moro eu e minha mãe, e sempre tá bem quieto aqui. Mas eu tô conseguindo me adaptar. 2020.5 foi mais difícil, uhum. mas no período passado eu consegui pegar melhor o embalo. Ah, tá legal. Eu nem sei o que eu te falo, já. Eu não queria nem que a gente se acostumasse muito, não. Eu não É, vejo a hora de voltar para a questão não, eu falo que eu presencial. tô acostumada, mas é muito ruim você, É, as aulas práticas principalmente, né? Eu tô fazendo analítica experimental online, é bem aham, complicado, assim, tá um pouco difícil pra mim, não vou mentir não. é. Não, tá bem difícil. Para nós professores também, o nosso curso, né, gente, a nossa escolha de vida, né, de profissão, é uma profissão Aham. prática, né? A gente não é. Minha mãe é diretora de escola, pra ela Aham. tá bem difícil também, Ah, tá imagino. complicado. Imagino. Tá bom então, Mas, professor. mas que bom, Jéssica, bem-vinda. Então, Obrigada. eu até ouvindo vocês, eu lembro de alguns, outros mais ou menos, vejo as fotos para tentar lembrar, mas Mas é muito enfim, aluno. é muito mais uma coisa assim, outras não, mas o que eu guardo bem, assim, razoavelmente bem, são o nome dos alunos, a fisionomia, o período, assim, enfim, eu gosto muito da aula presencial, né? Não sou o Aham. melhor, não sou o pior dos professores, mas eu gosto de tudo que eu faço profissionalmente, o que eu mais gosto é da aula. Então eu sinto muita falta de todos vocês. Imagina. Né? Mas vamos lá. Pelo andar da carruagem aí, né, pessoal? Não sei se vocês estão vendo. Ontem o ministro foi de novo na CPI. Aqui no Rio de Janeiro também, Eduardo Paes prometendo vacinação para todo mundo acima de 18 anos até outubro. Nós, professores, a maioria já fomos vacinados. Eu consegui também a primeira dose. Hoje de manhã, logo depois da minha aula, o professor João Vicente, o diretor, estava pedindo urgente nome de servidores e professores que ainda não tinham sido vacinados, porque a reitoria conseguiu uma cota, acho que de 500 vacinas para essa semana para vacinar servidores da Rural, ou terceirizados, ou professores, ou técnicos.
Então, foi bom também. A gente mandou os nomes de alguns que não tinham sido vacinados. Então, não na velocidade que a gente queria, mas acho que está caminhando para que aquela perspectiva de, pelo menos em 2022, né, a gente tenha um retorno presencial, né? Talvez até antes, talvez um retorno parcial, como já foi cogitado aí pela reitoria, mas ainda não foi bem aceito pela comunidade acadêmica, se a gente voltar nesse momento, né? Porque seropédica é um foco bastante grave ainda de Covid. Quem mais? Vamos lá. Nayara, tudo bem, Nayara? Nayara também está com fonezinho, acho que de ouvinte. Ela está digitando. Tudo bem, Nayara? Você tem acesso aí a microfone, será? Não? Tem um botãozinho lá embaixo, redondinho, com microfonezinho. Vamos ver se você consegue clicar. A gente vai fazer tudo com muita calma hoje, tá? Até começar, para a gente aprender. Talvez Nayara e Paloma, vocês duas, e a Vitória também. Então vocês podem sair e entrar, isso, com aquela opção de microfone, tá bom? E deixa eu pular para a Tatiane. A Tatiane está com o microfonezinho aparecendo. Tatiane, está me ouvindo? Estou sim, professor. Ah, legal, Tatiane. Então, enquanto a Paloma, a Vitória e quem era? A Nayara estão voltando, fala um pouquinho, Tatiane, como é que você está enfrentando aí a questão acadêmica, as aulas? Então, eu preferia 1000 vezes presencial, né? Uhum. Porque em casa, às vezes até que meu desempenho tá bom, porém eu acho melhor na universidade, até porque aqui eu tenho sobrinha, tenho mãe, família, e sempre tem alguém gritando, eu tenho que fazer alguma coisa, e é muita coisa para fazer aqui, lá eu só tinha que estudar. É verdade. Uma loucura, né? Onde que você tá, Tatiane? Tá no Rio? Eu moro em Cachoeira de Macacu. Ah, tá, eu esqueci de perguntar, sempre pergunto onde vocês estão. Ah, em Cachoeira de Macacu? Ah, legal. Isso. Bonito aí, né? É, bem bonito. E gente... aqui... Pode falar. Não, eu ia falar, aqui já todo mundo teve Covid. Ah, é? Puxa. Sim, e a gente não saía. Acho que foi de mercado mesmo. Nossa. Eu tomei vacina, graças a Deus, semana passada. Eu sou asmática, eu entrei no grupo. E isso. Que bom. Minha filha também tem 20 anos e conseguiu tomar tem asma também, toma corticoide, daí conseguiu, ela está morando em Vassouras, conseguiu vacinar lá. Sim, pode falar? Para definir a falta de ar. Né? Putz, eu estava super preocupado com ela. Eu também, eu tomei com... eu podia vacinar como professor ou como pressão alta, daí consegui também na minha idade. Então tá bom, Tatiane, seja bem-vinda aqui, tá bom? Nesse período, né, essa disciplina ela é livre escolha para todos os cursos e há muito tempo mesmo, acho que desde que eu criei a disciplina sempre tem alunos de outros cursos. Dessa vez não sei até se houve algum cadastro errado, é o professor Fernando, chefe de departamento, junto comigo. Eu não sei se ficou só para a Floresta esse período, mas achei estranho. Sempre tem gente de outros cursos fazendo. E é uma contribuição interessante. Mas dessa vez não, só percebi o pessoal da Floresta mesmo, tá? Deixa eu ver se deu certo então. Quem que eu pulei ali? A Nayara, né, Nayara? Vamos ver. Oi, professor, tá escutando? Oi, tô sim, Nayara. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo indo, né? Nos desafios aqui. Nada grave, graças a Deus, com a gente. Mas a gente... Ontem mesmo, né? Só falar rapidinho, eu tive 2 notícias de pessoas próximas, assim, com Covid grave, em estados graves.
um aluno de pós-graduação nosso, que é um senhor que dá aula, o filho dele está entubado, e o cunhado do professor João, que é muito próximo a gente também, ele foi para São Paulo acompanhar. E olhem, pessoal, esse caso do cunhado do professor João já tinha tomado as 2 doses de vacina, olha que loucura, e está no hospital, entubado. As 2 doses já? Tinha tomado 2 doses. Olha que coisa, né? Eu também fiquei assim, mas como assim, né? Coisa da gente ficar pensando, né? Que loucura, né? Bom, mas vamos lá, Nayara. Então tá tudo bem por aí? Da onde que você está falando? Eu sou de Madureira, do Rio mesmo. Tá. Tá conseguindo ter as aulas, acesso e etc. Assisti às aulas, a internet também nunca me deixou na mão. E tem essa questão das aulas práticas também, né? Que é muito prejudicial pra gente. Só que um ponto positivo é não ter que ter esse deslocamento para a seropédica. Isso é um ponto que eu tô gostando bastante, porque todo domingo tem que ficar indo para a seropédica, sem contar que lá mesmo a gente ficava andando pelo campus, e é bem grande, né? Às vezes a gente tinha aula no IF, depois no PAT, então tem um lado negativo, mas também tem esse ponto positivo que eu acho que muita gente deve estar gostando. Né? Sim. Bom, eu também, eu ia todo dia aqui do Recreio para a Rural. Caraca! Mas eu confesso que já tinha acostumado, sabe? Foi muitos anos de ônibus, depois consegui comprar um carrinho para ir voltar da Rural. E eu ia feliz da vida, assim. Sim. 1h, 55 minutos, mais ou menos, que eu levo. Mas tem razão, né? Principalmente custo, né? Nossa, gasolina. Sim, exatamente. E aluguel, aluguel lá de casa. Agora deu uma aliviada. Então, tem seu lado negativo, né? Porque o aprendizado não é o mesmo. Querendo ou não, não é a mesma coisa. Eu já vou falar mais disso agora, assim que a gente acabar aqui. Tá bom? Então é um prazer ter você aqui também com a gente, Nayara. Quem mais? Paloma, conseguiu ir e voltar, Paloma? Tá me ouvindo, professor? Sim, tô te ouvindo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tô bem, senhor. Tudo bem. De onde é que você está falando, Paloma? Eu tô falando de Campo Grande, aqui do... Ah, tá. Tá conseguindo assistir as aulas? Como é que tá esse período aí? Tô praticamente no último período, então tá tranquilo, não tem... Dever prática é essa, então acaba que não tá atrapalhando muito, né? Mas tá tranquilo. Tá, então tá. Acabei de ouvir, de abrir aqui o CIGA e me enganei completamente. São seis inscritas e estão todas aqui. Muito bem, 100% de presença. Olha aqui, vou compartilhar a tela com vocês rapidamente. Tá? Estou fazendo isso com alguma habilidade já aqui. Então aqui estão vocês 6. Não sei porque a Esther e a Paloma estão sem foto aqui, mas as outras estão todas aqui presentes. E realmente expulsaram os meninos da turma, né? Não é culpa minha, mas é a segunda vez que isso acontece. Uma turma só com as mulheres. Muito bem. Parabéns mais uma vez. Bom, então está faltando aqui a Vitória. A Vitória ainda está com sinalzinho de ouvinte. Você está ouvindo a gente? A Vitória está sem microfone. Da onde é que você está assistindo a aula, Vitória? Só para pôr no chat aí. Está digitando lá. A Vitória trabalha. Está conseguindo conciliar, Vitória, o curso aí com o trabalho? Vitória de 2015. Tá. Bom, espero que você consiga aí, são coisas da pandemia, né? Deixa eu ver aqui as matrículas. 2014, a Paloma, que está mais tempo com a gente, a Tatiane também 2014. Depois vem Vitória 2015, Jéssica 2016, Esther 2017, a Nayara é a mais novinha, tá novinha no curso, tá desde 2019 com a gente. Bom,
Então tá bom. Deixa eu explicar mais uma vez quem fez processamento nesses períodos online, que eu me lembro então foi a Esther e a Jéssica, né, que falaram que fizeram processamento comigo online. Mais alguém fez processamento online? Né? Eu fiz presencial. Quem? Esther, Tatiane também, né, Tatiane? Não, presencial, professor. Fez presencial? Sim. Acho que eu lembro de você. Estou vendo a fotografia, tá pequenininho aqui. Bom, então é o seguinte. Então, reforçando mais uma vez essa mensagem, né, para vocês. O prejuízo tem sido inevitável e diria mais, o prejuízo não é pequeno, tá? Não é um prejuízo pequeno, tanto na disciplina de processamento quanto na disciplina de resíduos. O que eu estou trabalhando, acabei de falar bastante isso para a turma de hoje de manhã e vou reforçar e repetir para vocês. Já fica desde já esse primeiro encontro aqui na disciplina optativa, o convite, a abertura do espaço e o compromisso da minha parte de receber todas vocês para toda e qualquer atividade prática que eu mencionar durante a aula. Não sei nem bem como fazer isso, mas eu estava pensando outro dia nisso, assim, quando a gente conseguir voltar ao laboratório, à rotina das aulas, etc., eu abri uma tarde junto com a monitora, um dia, deixar a sexta-feira, por exemplo, para atividades práticas complementares, alguma coisa assim, para essas 3 turmas, talvez 4, que participaram do formato à distância, né? Tanto da disciplina de processamento como a disciplina de resíduos. Então, isso eu vou amadurecer a ideia, junto com os meus orientados, com o José Mário, que é o nosso marceneiro, que participa demais das aulas, principalmente dessa disciplina, e a gente tentar encontrar durante a semana um horário. Obviamente isso é optativo, tá? Não vou cobrar, mas eu tenho tido um retorno muito bacana desde que começou a pandemia, de alunos e alunas que têm me procurado aceitando esse convite, né? Não, professor, eu quero fazer as práticas, então fazer o desdobro primário, fazer aquele trabalho de processamento de usinagem, de avaliação da indicação do uso da madeira, fazer o projeto de resíduos também de uma forma mais criteriosa, com mais possibilidades de uso de máquinas, ferramentas, etc. Tá bom? Então fica desde já esse convite, essa abertura e essa possibilidade para quando tudo se normalizar, e a gente tem cada vez mais a sensação que isso deve acontecer mais tardar no começo do ano que vem, tá bom? Bom, então falando um pouquinho dessa disciplina agora, gerenciamento de resíduos florestais e madeireiros, voltando aqui para o quadro. De onde surgiu essa disciplina? Eu acredito cerca de uns 8 ou 9 anos já, eu assumi não, na verdade ela existia na pós-graduação, a disciplina chama Aproveitamento de Resíduos Florestais, e era uma disciplina que quando eu entrei na Rural e eu me cadastrei no PPG-CAF, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais, que atualmente eu sou coordenador, né, e estou saindo da coordenação agora em agosto. Muito trabalho, uma experiência incrível, mas assim, foi muito trabalhoso coordenar o PPG-CAF nessa pandemia, adaptar todo o programa à forma online. Qualquer hora eu falo melhor disso. Mas quando eu entrei na pós-graduação em 2005, foi o ano que eu entrei na Rural, estou completando 16 anos de Rural, existia uma disciplina que não vinha sendo ofertada, mas já estruturada no programa, e eu assumi. Foi desde aí que eu comecei a estudar os resíduos de madeira, a levantar informações, a me aproximar dessa área.
Depois de alguns anos, veio a demanda da graduação do curso de engenharia florestal incrementar, e aliás essa demanda existe até hoje, né, pessoal? Existe a necessidade de vocês terem mais disciplinas optativas. E também, eu acredito nisso, existe a necessidade de vocês terem cada vez mais aulas práticas no curso. Visitas, atividade de laboratório, etc, etc. Cada vez mais a gente percebe que a geração de vocês e as próximas, e também as anteriores, algumas anteriores, tem muita informação disponível e acessível a baixo custo e muito próxima, né? Então é incrível, 16 anos de rural, quando eu vim não tinha, mal tinha internet nos computadores desktop dos departamentos, né? Nenhum aluno tinha celular há 16 anos atrás, nenhum aluno tinha 3G, 4G, acesso à internet, nenhum aluno tinha tablet, notebook, talvez um ou outro e um ou outro professor ainda, tá? Eu vim comprar meu notebook depois de um primeiro projeto da FAPERJ que eu aprovei em 2006, 2007, e aí as coisas foram muito rápidas, né? Então hoje a quantidade de informação que vocês têm, e se é que tem alguma coisa boa, né? Poucas coisas boas dessa pandemia, é a facilidade e o aprendizado que a gente está tendo dessas aulas virtuais, hoje mesmo eu fiz isso, eu tenho feito, talvez a gente faça, eu abro o Google aqui para a gente ver, deixa eu tentar achar uma máquina, tal, a gente acha ali e online aqui, just in time com vocês, né? Compartilho a tela como eu fiz agora, abri o cigarro, todo mundo está acompanhando. Então isso mudou demais, né? O que não dá para ter pelo computador ainda? Não dá para ligar uma máquina, não dá para sentir o cheiro da madeira, não dá para sentir o incômodo que é você serrar uma tora de madeira e ter uma quantidade de serragem no ar que começa a te incomodar. Alguns resíduos são parcialmente tóxicos, tem espécie madeireira que dá coceira, que dá alergia, tá? Suja, né? Suja entre aspas, né? Mas fica lá tudo cheio de serragem, etc. E isso, de alguma forma, faz parte do aprendizado dessa disciplina, né? Eu quero que vocês vão lá, que serrem madeira, que gerem maravilha, todos os exemplos que eu dou aqui, a gente, vamos para o laboratório para eu mostrar. Então, isso não tem aqui na tela, não tem na telinha do celular, isso não tem, né, de forma online. Então, a gente vai tentar ocupar esse espaço. Mas eu estava falando que lá atrás a gente já tinha essa crítica de que a velocidade de informação teórica, o conteúdo que essas telinhas têm, ou do notebook, do tablet, do computador, o volume de informação é muito maior do que eu tenho, do que eu sei, que é a minha vã filosofia, do que meu aprendizado, né? De quase 30 anos aí na engenharia florestal, aliás, mais de 30 anos que eu entrei no curso. Então, assim, por mais que todos nós, professores, nos atualizemos com muita frequência, nunca a gente vai ter o volume de informação que hoje vocês têm no celular. Então, na minha visão, meu modo de ver, o que não substitui, né? O que é insubstituível? As aulas práticas, a experiência do professor, algumas histórias que eu vou contar, quando eu trabalhei, quando eu me formei, quando eu fiz mestrado, quando eu fiz doutorado, quando eu fui num congresso internacional, etc. Isso não tem na internet. Algumas coisas tem no nosso currículo, etc. Mas, assim, aquela vivência que a aula presencial possibilita, é só naquele momento que a gente vai ter, né? Então, com essa percepção, a gente criou a disciplina na graduação. E hoje está tramitando uma proposta, o professor Emanuel, excelente coordenador da graduação, ele está à frente disso, uma nova atualização curricular, onde a gente está propondo, já formatei, ementa, já fiz a proposta e já está caminhando, de tornar essa disciplina obrigatória, tá?
rapidamente, o que a gente está propondo? A gente vai juntar processamento e secagem. Eu acho que vocês não vão pegar isso, né? A gente juntou processamento e secagem, eu, professor João já está quase aposentando também, a gente enxugou a disciplina de processamento e secagem, e a disciplina de resíduos passa a ser obrigatória. Porque como eu vou tentar convencer vocês, é uma área que cada vez mais, dentro de um processo sustentável, racional, de certificação florestal, de produtos madeireiros, etc., passa a ter uma importância enorme, né, de utilização racional, de dinâmicas sustentáveis, de alocação, de tratamento dos nossos resíduos sólidos, dos quais a madeira faz parte. A gente, enfim, no mundo contemporâneo e atual, cada vez mais tem falado disso. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Esse professor fala demais, né? Bom, vamos lá. Então, esse quadro que está na tela, ele traduz muitas coisas que a gente vai ver, ou tratar, ou estudar, ou entender ao longo dessa disciplina, tá? A gente tem aí, deixa eu explicar esse quadrinho para vocês, que eu falo dele toda a aula inicial de gerenciamento de resíduos florestais e madeireiros. A gente tem uma linha vermelha aí, né? Acho que todo mundo está conseguindo ver, onde a gente passa do negativo para o positivo. Então aqui a gente tem colocado aqui um símbolozinho do que é ruim, do que é negativo, e aqui a gente tem o que é cada vez mais positivo na dinâmica de gerenciar resíduos florestais e madeireiros, tá? Então a gente desenha aqui, a gente tem uma escadinha, né, com alguns degraus de possibilidades que não precisam estar necessariamente nessa ordem, mas é mais ou menos a ordem que eu considero de uma maior e melhor forma de se gerenciar, aproveitar, utilizar resíduos madeireiros. Então a gente tem embaixo da linha vermelha uma situação hipotética que é a seguinte: uma indústria madeireira, uma indústria do setor florestal, que não aproveita para nada seus resíduos, tem que descartar seus resíduos. Então isso é muito ruim, isso não gera nada de bom, né? Você descartar seus resíduos sem nenhum tipo de aproveitamento, sem nenhuma agregação de valor, possibilitando ou gerando, melhor dizendo, gerando danos, impactos ambientais negativos, muitas vezes. Então tem um monte de processos que eu vou falar, comentar, e daí eu mostro essa figurinha. Onde é que está isso, pessoal? Aí vocês vão me dizer: ah, professor, para mim está embaixo da linha vermelha, para mim está aqui, para que está nesse degrau aqui, mais ou menos, passando um pouquinho da linha vermelha, alguma coisa já de bom acontece. E aí lá em cima, só para adiantar já a maior expectativa que a gente tem uma siglinha lá, uma sigla, que é a PMVA, né? Ou os PMVAs. Alguém arrisca aí o que é esse PMVA? Alguém já ouviu isso? Talvez eu tenha falado lá em processamento, alguma coisa assim, rapidamente. Não? Ninguém? Cadê minha sessão espírita aqui? Estão comigo ainda? Estão presentes? Então, Tatiane não lembra. O PMVA são os produtos de maior valor agregado, né? Repetindo, produto de maior valor agregado. Então, essa questão de agregar valor
não só a um produto de resíduo, mas a um produto de madeira, um produto de qualquer coisa que seja, é o que a gente busca em termos de geração, transformação, processamento de um bem, de uma matéria-prima até um bem de consumo, né? A gente quer agregar valor ao produto. Então, nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Então quem produz alguma coisa quer produzir ou para consumo ou, na maioria das vezes, para vender a um valor agregado em função de tudo que aconteceu, do trabalho que você desenvolveu, da agregação de qualidade naquele produto ou matéria-prima, da transformação que você fez, da introdução de algum componente para valorização estética. Então eu peguei uma matéria-prima, envernizei, pintei, montei, juntei com outro material, etc. E só para deixar vocês curiosos, lá na apresentação final que eu vou propor para vocês, dentro das possibilidades de cada um, mas a gente foi muito surpreendente isso, nas 2 turmas online, a gente conseguiu fazer os projetos práticos, cada um no seu ambiente, claro que adaptado, né? Mas lá no final vocês vão contar essa história, como é que foi essa agregação de valor, tá? Rapidamente, a avaliação dessa disciplina vai ser essa, dentro da possibilidade desse momento maluco que a gente está vivendo. Eu vou pedir para vocês se isso é possível, né? No ambiente que vocês estão. Se não for possível, a gente vai fazer um trabalho teórico. Mas agora as turmas são pequenas, todos conseguiram, tá? Então, qual que é o desafio? Encontrar um resíduo de madeira, um pedaço de madeira, uma serragem, um móvel que foi descartado, uma porta, uma janela, um piso, uma esquadria, alguma coisa de madeira que você caracterize como resíduo, ou um resíduo florestal, um galho de árvore, casca, um tronco, etc., que iria ser descartado ou coisa assim, e você vai transformar num bem de consumo. Ai, como assim, professor? Vai produzir mesmo uma tábua de carne, um utensílio, uma bandeja. E se vocês soubessem tudo que já saiu aqui, eu vou contar a história. Posso contar uma historinha aqui do cavaquinho do Rogério? Vocês conhecem essa história? Será que eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui fácil. Eu não vou cobrar isso em absoluto, mas aconteceu uma coisa em uma turma passada. Eu não sei se eu tenho aqui a foto. Preciso achar. Trabalhos. Ah, tenho, achei. Deixa eu pôr rapidamente aqui para vocês. Será que eu carrego? Vou carregar aqui para vocês. Porque isso, assim, foi uma coisa inimaginável, né? Há um tempo atrás, o que aconteceu numa das turmas, que foi um aluno nosso, um aluno meu. Deixa eu pôr mais alguns aqui para vocês verem também outros exemplos. Tá? Tem várias fotos aqui que eu gosto de passar, que saudade de ver tudo isso aqui. Ixi, joguei um monte de coisa aqui, deixa eu ver se vai carregar. Então, algumas turmas atrás, de um momento de uma turma presencial, e agora ficou. Esses são alguns trabalhos finais de apresentações. Olha o que a criatura conseguiu fazer com resíduos de madeira do nosso laboratório. Fantástico, né? Eu tenho vídeo. Vocês conhecem o Rogério? O Rogério já está mais para frente no curso e ele tá aqui. Ele é luthier, né? O Rogério, ele
O pai dele é um produtor de instrumentos musicais e o Rogério, deixa eu pôr a foto dele aqui, tem uma que ele aparece aqui, eu acho que eu não pus. E o Rogério, ele trabalha com o pai dele na luteria, produz instrumentos musicais e no final, na última aula dessa turma, eu acho que foi a última turma presencial, foi final de 2019, o Rogério, além de mostrar o cavaquinho que ele produziu, e eram resíduos de um projeto da pós-graduação nossa, eram madeiras nativas, depois eu conto mais essa história, e ele ainda tocou o negócio. No meio da apresentação, ele apresentou, está ali atrás da apresentação, ele tocou. Bom, a galera que vinha depois não queria nem apresentar mais. O Rogério inflacionou, né, o trabalho. Então foi o que a gente conseguiu de mais legal, assim, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês coisas mais dentro da nossa realidade. Esse foi, como é que era o nome desse moço mesmo? Ai, fugiu. Era um outro trabalho, olha lá, ele fez um aviãozinho de madeira. Fez um aviãozinho de madeira, bem mais simples, né, do que o cavaquinho, mas a gente teve projetos bem interessantes, bem interessantes. Aqui o PC, que foi meu monitor, está trabalhando na Suzano, foi contratado ano passado, foi monitor de processamento. Tá um pouco fora de foco aí as imagens. Esse menino fez também um violãozinho, mas era um porta-chaves, assim, era bem legal. O projeto dele final, aqui o Rogério de novo. Aqui o cavaquinho de novo, cavaquinho, deixa eu ver se aparece. Tem uma que eu queria mostrar para vocês. Essa foi super legal, que foi a prancha de stand-up surf, né? Isso aqui não foi da disciplina, isso foi uma monografia de final de curso. Não sei se alguém já viu essa prancha lá no laboratório, a gente produziu ela toda no laboratório, uma história bem bacana também. Eu queria mostrar um que não estou achando aqui, que são algumas bijuterias de madeira, deixa eu compartilhar a tela rapidamente aqui, que são algumas biojoias que a gente fez de resíduos também. Olha que legal isso daqui, pessoal, são brincos tá muito pequenininho, né? Deixa eu tentar aumentar. Opa, consegui. Isso aqui são brincos que a Thaís, uma aluna, eu acho que ela já se formou, está até no mestrado. A Thaís fez, isso aqui é resíduo de araribá, uma madeira que é literalmente colorida. Isso daqui é jacarandá da Bahia. E ela fez umas biojoias muito legais. É um negócio bem simples. Mas, enfim, eu empolgo aqui, eu vou embora, né? Então, dentro desse conceito, pessoal, da agregação de valor que a gente tem, a ideia é que, mesmo de forma online, virtual, aí a gente vai conversando, essa disciplina tem muito bate-papo, vocês vão me dizer se é possível, dentro do ambiente que vocês estão, da gente fazer alguma coisa parecida, tá bom? O roteiro é mais ou menos esse, é coletar um resíduo, aí trazer para mim a ideia do trabalho, mostrar nesse momento virtual o que vocês têm de condição aí. Eu peço um dia para... peguem tudo que vocês acham que dá para trabalhar madeira, serrote, martelo, lixa, furadeira, se tiver uma serra tico-tico, um formão do meu pai, do meu tio, da minha tia, da minha mãe, tragam tudo que vocês têm, vamos dar uma discutida aqui o que dá para fazer e o que não dá para fazer, tá bom? Mas a gente fez umas coisas bem legais. Deixa eu mostrar só um projeto que eu adorei. Eu acho que foi o meu preferido da turma online, que foi na primeira turma. Deixa eu só ver se eu acho. Apresentação, não. Deixa eu ver se eu gravei.
Achei. Que foi a apresentação da Mariana, que estava se formando. E ela produziu isso daqui, muito rapidamente. Lá no final, já vou levar lá para o final. Olha que legal. Estão conseguindo ver aí? Essa girafinha aqui de madeira. Tá? Isso aqui foi do período 2005, linda, né? Ficou bem legal, do 2005, 2020.5. Ela produziu a partir de um galho de árvore essa girafinha. E aí, olha, eu vou passar rapidamente para vocês, acho que vocês já devem ter até percebido, a apresentação final do trabalho, tá? Olha lá, bibliografia que ela utilizou. Aqui eu faço para uma brincadeira quanto que agregou de valor, e aqui ela vai encaixar o projeto nesse quadro que a gente está falando, tá? Equipamentos que utilizou, tá indo de trás para frente, né? Apresentação do que a gente chama de um protótipo produzido, o que ela usou, e algumas imagens, né, da onde saiu o material, como é que foi feito. A Mariana, vamos dar um desconto, né, porque ela tinha o tio que morava na mesma rua, que tinha uma marcenaria, tinha uma coisa de fundo de quintal, mas tinha muita ferramenta, tá vendo? Então ela conseguiu fazer muita coisa. Mas teve uma menina, depois eu mostro também, uma moça que fez no alojamento da Rural, pessoal, fez um móvelzinho com resíduos no alojamento da Rural, tá bom? Então é óbvio, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Aliás, vou cobrar muito pouco nesse momento, mas que dá para fazer, dá, tá bom? Dá para fazer alguma coisa, dá. E essa daí vai ser a avaliação da disciplina. Tá? Antes que vocês me perguntem, essa vai ser a avaliação da disciplina. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? O que vocês acham? Dá para fazer? Quem acha que dá, quem acha que não dá? Vai só para ouvir vocês um pouco. Ou pode ser no chat também. Tem essa possibilidade de fazer um projeto prático? Professor, por mim eu acho que dá para tentar, sim. Legal. Você tem alguma ferramenta aí? Sim. Ainda bem que eu não fui da turma desse Rogério aí. Ele inflacionou demais, né? Eu falei, pô, Rogério, nem eu. O que eu vou te fazer aqui? Eu vou dar 11 para você de nota, né? Não, e olha só, Esther e meninas, ele produziu 2 cavaquinhos. Nem falei o pior. E ele vendeu um deles. Esse cavaquinho, só para curiosidade também, ele fez, obviamente, diria que 60% lá no laboratório. Coletou o material, Jacarandá da Bahia, IP Felpudo, estou lembrando aqui o que ele usou, Araribá, coletou todo o material. Depois dos 60% para frente, ele levou para a oficina do pai dele. E aí ele fez 2 cavaquinhos e ele vendeu um deles, sabe por quanto? Quem dá um chute aí? Quanto ele vendeu o cavaquinho que ele produziu na nossa disciplina? O que vocês acham? Quanto custa um cavaquinho? R$150? Esther, ele vendeu por R$3.500 o cavaquinho. 3.500. Isso mesmo que você ouviu, Tatiane. Isso mesmo que vocês ouviram. R$3.500. Um cavaquinho. O pai dele, o pai do Rogério, ele é meio famoso nessa área de instrumentos, tá? Instrumentos de corda. E ele fez um cavaquinho profissional, por isso que eu falei aqui que eu faço agora, e ninguém queria mais fazer nada, ele tocou tudo, falou que ficou excelente, e ele vendeu por R$3.500 o cavaquinho.
com madeira nativa brasileira, etc. Tinha pau-brasil também no cavaquinho. E ele fez 2. Tá vendo como eu falo, eu não sei ganhar dinheiro. Mas foi isso. 150 reais não dá nem para pagar, acho que as cordas, Esther, que ele pôs no cavaquinho. Tá, vendeu por R$3.500. Depois a gente confirma essa história com o Rogério. Outro dia eu bati um papo com ele pelo Facebook. Ele foi convidado a dar uma entrevista numa live. Foi entrevistado. Aí ele tá meio que seguindo o caminho do pai dele, e ele está ficando famoso nessa área de instrumentos musicais. Teve uma live com ele me mandou o link, depois eu passo para vocês, que ele conta essa história do pai, da oficina, como é que eles caminharam nessa produção aí de instrumentos musicais de madeira. Vocês conhecem o Rogério? Não sei se alguém já viu. Uma pessoa queridíssima, muito legal ele. Uma pessoa simples, assim. E ele tem um talento, assim, fora do comum. E ele toca também muito bem. Bom, vamos voltar aqui. Me perdoem, eu fujo um pouco aqui do contando as histórias. Mas vamos lá. Então, voltando um pouco para esse quadro introdutório, toda a nossa conversa na área de resíduos, ela vai caminhar com esse modelo esquemático como o plano de fundo das nossas conversas, tá? Isso não foi de uma hora para outra, isso foi sendo construído a várias mãos, com algumas contribuições de autores, colegas, docentes que estão trabalhando nessa área. Existe uma autora, uma pesquisadora que chama Adriana Nolasco, é professora lá de Exalc, uma colega antiga de trabalho e amiga, não sei se é bem amiga, mas tive contato com ela. Ela tinha filha na mesma escolinha da nossa filha, quando a gente morava em Piracicaba ainda, no mestrado e doutorado. E a Adriana, ela é uma referência na área de resíduos, vocês podem procurar o nome dela no Google. Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem um trabalho muito pioneiro com a Prefeitura de Piracicaba e etc. E tem algumas lives que eu vou passar para vocês que tem a contribuição dela, tá bom? Muito atual, muito fiel, muito, como se diz, dá para acreditar bastante, muito verdadeira, muito referenciada na área, essa pesquisadora. Então isso daqui sai um pouco dessa experiência também do contato com o material e com as pesquisas e com o desenvolvimento que a Adriana Nolasco e a equipe dela tem feito lá. Ela é uma professora lá de Exalc, em Piracicaba. Enfim, então, dentro dessa lógica de que nós podemos, nós devemos, e a gente pode inclusive agregar valor, como a brincadeira que a gente acabou de ver aí, brincadeira não, né? Como a questão do Rogério, que pegou lá pequenos pedaços mesmo, de material que estava lá no laboratório. Isso que eu achei mais legal do mundo. E depois de 2, 3 meses ele vendeu um objeto por 3.000 e tantos reais, né? E ele fez 2 ainda. Então assim, eu acho que ele provou para todo mundo que dava certo. Deixa eu contar só uma brincadeira. Tinha uma aluna que estava se formando nessa turma e ela conseguiu um estágio, uma aluna bem querida, não vou falar o nome para não passar vergonha, mas ela estava se formando, foi a última disciplina que ela fez e ela estava ali para apresentar o trabalho. Só que o trabalho dela, ela deixou para a última semana, aquelas coisas de vocês, né? Na última semana não tinha feito nada, estava enrolada com estágio, com formatura. Falou, Alexandre, que eu falei, bom, pode ir lá, procura ver o que você consegue fazer. E ela fez uma coisa que ela chamou de uma bandeja de salgadinho. A bandeja de salgadinho dela era um pedaço de madeira que ela fez um
buraco no meio, assim, e aí ela levou cheio de salgadinho, assim. Ela falou, eu não vou apresentar, foi muito engraçado esse dia, ela falou, eu não vou apresentar, olha o meu trabalho, olha o do Rogério, dela era um pedaço de tábua, que ela fez um escavado, assim, no meio e encheu de salgadinho. E aí ela ficou constrangida, porque ela estava depois do Rogério para apresentar o trabalho. Mas foi engraçado esse dia, saudade dessas aulas. Bom, então voltando aqui para o quadro, a gente tem, todo mundo já sabe, mas vocês aqui também, não são quase engenheiras florestais, todo mundo sabe que madeira pega fogo, que madeira é um material energético e que um resíduo de madeira, em várias possibilidades, ele pode ser queimado e utilizado como combustível, ok? A pergunta que eu tenho aqui, mas que o quadro aí já praticamente dá a resposta. É interessante a gente queimar resíduo de madeira? O que vocês acham? Se alguém quiser falar, tá, pessoal, ligar a câmera, fiquem à vontade. É interessante? A pergunta é interessante queimar resíduo de madeira? Tem 2 sim ali. O sim é para essa pergunta? Agora eu não sei. Hein? Tatiane está escrevendo lá. É interessante queimar o resíduo da madeira? Sim. Bom, daí eu vou fazer aquelas coisas que o professor adora fazer. Por quê que é interessante queimar e quando é interessante queimar o resíduo de madeira? Vamos lá, pessoal, vai. Essa turma aqui ela é muito conversada, hein? É pouca coisa. Isso mesmo, Jéssica, lembrou, né, da minha brincadeira? Depende. Eu falo que eu adoro essa resposta, depende. Depende, mas sempre vem pergunta depois, né? Tem que falar por que você acha que depende, Jéssica. Vamos lá, Jéssica, você que deu uma boa resposta. Quando é interessante queimar resíduo de madeira? Não sei se ela está com o microfone. Tô aqui, professor. Tava ligando Beleza. o microfone. É complicado, às vezes eu dou uma embolada. Não, beleza. Então, O que você acha? depende, porque o local que você esteja, você tem como utilizá-lo, vai saber a aplicação. E quando eu vou para o Rio Grande do Sul, lá eles utilizam muito resíduo, né, madeireiro, por conta do frio. Então, eles fazem a queima, nesse legal. sentido. Conta um pouco disso aí. Você tem parente lá? Você é do Sul? Onde que você viu essa questão da biomassa? E realmente... Eu vou para lá mais ou menos uma vez por ano, porque a gente gosta muito de lá. Aham. E agora o meu namorado é de lá. Aí Legal. eu acabo indo mais. Legal. Aí lá eles utilizam muito, né? Porque lá essa época do ano tá muito frio. Lá tá em torno de 3, 4 graus. Aham. Então eles têm muito... esqueci o nome que se dá. Não é lareira, não. Eles têm até aquele fogão a lenha. Aham. E eles utilizam até dentro pra fazer. Caldeira, talvez? Biomassa? Caldeira, exaustor, fogão. Eu não me faltou o nome da cabeça. Para aquecimento, né? Eles utilizam mais para aquecimento. Também eu tô com o nome aqui, não é exaustor? Não. Lareira, não. Não, na Europa tem muita questão de aquecimento. Sim. Enfim, alguma coisa que aquece o ambiente, né? Para coisa de temperatura mesmo. Você sabe que eu tô com uma moça que era formada na Rural, algumas turmas atrás, e ela está trabalhando com isso no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, com uma empresa que produz biomassa, e ela entrou no mestrado agora comigo, nessa seleção online da última, e ela vai trabalhar com isso, vai fazer uma pesquisa sobre as espécies, o balanço de rendimento que tem, da origem energético, do material. Né? Tá? Calefação, talvez? Não. Não.
Europa eles chamam de calefação, se não me engano, para aquecer o ambiente. Mas legal, é isso mesmo. Então, deixa eu tentar complementar a resposta. Por que depende se é interessante ou não queimar o resíduo? Bom, é interessante queimar quando a gente tem, quando a gente faz, quando a gente gera o aproveitamento energético, né? Quando a gente aproveita essa energia de alguma forma. Quando a gente queima resíduo ou queima qualquer tipo de combustível, mas vamos ficar aqui no resíduo madeireiro, é interessante queimar quando a gente aproveita essa energia gerada pela combustão. E essa energia gerada, ela pode ser aproveitada na forma de calor, tá? Energia térmica. Ela pode ser aproveitada para aquecer uma caldeira. E aí a caldeira é um equipamento que daqui a algumas semanas a gente vai detalhar como ela funciona. A caldeira é um ambiente que a gente tem um recipiente de água fechado, como se fosse uma panela de pressão dentro do equipamento caldeira. E aí a gente queima um material combustível, que pode ser o resíduo, esquenta essa água e a gente tem um vapor quente produzido pelo aquecimento da água no ambiente fechado, que ele sai a alta temperatura e a alta pressão, né? Então, por exemplo, na indústria que eu trabalhei, quando eu me formei, a gente tinha o que a gente chama de caldeira de biomassa. Era um prédio, gente, era um prédio maior que esse prédio. Eu moro aqui num prédio de 3 andares, mas era um prédio maior do que esse. Era uma caldeira gigantesca e ela gerava vapor quente para aquecer várias etapas do processo da fábrica. Era uma fábrica de celulose que eu trabalhei. E ela também movimentava o que a gente chama de turbogerador. Então, esse vapor quente pressurizado, ele pode fazer movimentos de alguma coisa. Por exemplo, de uma turbina que gera, de forma secundária, energia elétrica. Tá? Então, olha que legal. A gente pode usar a queima de resíduos madeireiros e florestais para gerar energia térmica, gerar energia elétrica e talvez outros tipos de coisa, e fazer a Maria Fumaça o trem andar. Como é que chama aquilo lá? Uma energia mecânica, né? A gente pode transportar coisas. Eu tenho uma imagem muito legal que eu gravei em algum canto, eu vou ver se eu acho para vocês. Pasmem vocês, que é um carro movido a biomassa. Tá? Teve um projeto maluco aí de um carro que queimava resíduos e madeira para se movimentar. Né? Então, assim, são muitas possibilidades. Então, dentro desse quadro aí que está na telinha de vocês, a questão da energia, ela já é um grande avanço positivo no sentido da gestão dos nossos resíduos. E aí, eu não vou detalhar todos os outros, mas a gente tem outras opções. A gente tem fazer compostagem com resíduos madeireiros, a gente pode gerar vários tipos de produtos, por exemplo, cavaquinho, instrumento musical, artefatos. Artefatos, eu gosto de usar essa palavra para relacionado assim a utensílios, né, domésticos. Então, colher de pau, tábua de carne, alguns utensílios, artefatos de madeira que podem ser produzidos através de resíduos. Pergunto sempre, por isso que tem um ponto de interrogação aqui, pergunto o que vocês acham. Dá para fazer chapas, painéis de resíduos de madeira? O que vocês acham? MDF, aglomerado, USB, lembram desses painéis? E aí, dá para fazer com resíduo? Dá para fazer um painel aglomerado de resíduo? Lembram do painel aglomerado? Fizeram a disciplina do Edivar, em processamento eu falo um pouco também. Quem dá um chute aí? Sim ou não? Dá para fazer ou não? Chapas e painéis com resíduos de madeira.
Ninguém arrisca? Vou empacar aqui, hein? Sim, boa, Tatiane. Bom chute. Ou boa certeza, né? Então dá para fazer sim painel, chapas e painéis, tá? Com resíduos de madeira. A gente visitou 2014, acho que foi a primeira vez que eu fui para o Acre na expedição Brasil Norte-Sul. Uma das experiências mais legais que eu tive, assim, depois que entrei na Rural. Acho que eu fui 3 vezes lá com o pessoal para o Acre, acompanhar alguns projetos, fiz curso de manejo florestal, foi a primeira vez que eu vi floresta amazônica, etc. Demorei para conhecer, mas fui. E aí existe lá aproveitamento de resíduos de poda, projeto da FUNTAC, Fundação Tecnológica do Acre, de produção de compensados a partir de resíduos de serrarias que produzem madeira serrada de espécies nativas, tá? Então, vamos lá, dá para fazer painéis e chapas. Tem um ponto de interrogação aí pelo seguinte: as indústrias tradicionais de MDF, de aglomerado, no Brasil, não usam resíduos, porque a gente tem madeira ainda de forma abundante, mão de obra barata, então não compensa investir muitas vezes num projeto de utilização de um resíduo, que às vezes é um material mais ingrato, de um custo maior para transformar numa chapa, porque a gente tem muita madeira, porque a madeira no Brasil é um dos lugares, ou é o lugar que a madeira mais cresce no mundo, né? Os plantios de eucalipto no Brasil, acho que isso são mensagens que vocês têm que ter como quase engenheiras florestais. Os plantios de eucalipto no Brasil são os locais de produção de madeira e de crescimento de árvores com taxas mais elevadas de incremento, lembram lá do IMA, incremento médio anual, mais altas do mundo, tá? Eu não estou falando brincadeira. Uma vez a gente visitou a Fíbria lá no Espírito Santo, na época que era Aracruz ainda, e o cara que mostrou o viveiro para a gente falou assim: professor, se você ficar olhando para essa muda aí, mudinha de eucalipto, ficar olhando o dia inteiro para ela, você vai ver ela crescer, tá? Porque parece que ela crescia 2 centímetros por dia, um negócio assim. Então é meio exagerado, né? Mas é trabalho de estagiário, né? Ficar medindo de meia em meia hora, meia em meia hora vai lá e mede a muda, mas ela cresce muito rápido. Então isso joga contra, às vezes, a questão de aproveitar resíduos, porque a gente tem muita madeira disponível, a gente produz muita madeira, somos enormes produtores de madeira. Então, investir em aproveitamento de uma matéria-prima que é um subproduto, muitas vezes não é interessante, não é, como se diz, aprazível, né? Não é instigador. Por quê? Porque eu vou comprar madeira, né? É melhor para fazer essas coisas. Bom, e aí tem outra siglazinha, que é o pequeno objeto de madeira. Quem reparou naquela apresentação da girafinha, a Mariana colocou a girafinha como um pequeno objeto de madeira. É um conceito, tá? É um conceito na nossa área. O POM, pequeno objeto de madeira. Qual que é o conceito? É um objeto de madeira que cabe na palma das nossas mãos, ou que você consegue carregar com uma mão, tá? Um pequeno objeto. E que muitas vezes ele pode agregar muito valor, porque ele precisa de pouca matéria-prima para gerar um utensílio, uma obra de arte, às vezes, que pode agregar muito valor. E lá, o top do top dessa escala seria o tal do PMVA, que eu já falei para vocês, que é o produto de maior valor agregado. O que é um produto de grande valor agregado? Vou falar uma coisa que uma vez eu vi num documentário, se não me engano, chama a Árvore da Vida. Árvore da Vida, alguma coisa assim. Que é
ou a Árvore da Música, acho que é a Árvore da Música, que é um documentário que conta a história da exploração de pau-brasil para fazer arco de violino que é vendido na Europa. Alguém já viu isso? O Rogério, que sabia disso também, porque trabalha com isso, o pai dele, etc. Vocês sabiam que no mundo inteiro, esses arcos de violino, não sei se alguém toca violino, são produzidos de madeira, e os melhores arcos de violino são produzidos com pau-brasil das nossas matas brasileiras. E são vendidos literalmente, vou repetir, são vendidos literalmente a preço de ouro na Europa, tá? Arcos de pau-brasil para tocar violino são vendidos a preço de ouro na Europa. Então, assim, ouvi falar isso e acredito que às vezes aquele pedaço de madeira desse tamanho, acho que tem 1 metro, alguma coisa assim, muito fininho, se fosse equivalente em ouro, não custaria tanto quanto é vendido alguns arcos violinos na Europa. 10 mil, 20 mil euros, tá? Então, assim, é até um cenário, sabe quando, já ouviram falar desses projetos conceituais, né? O que é um projeto conceitual? É uma coisa meio ainda a ser desenvolvida, etc. Mas conceitualmente, o arco de violino de pau-brasil é um produto de valor agregado absurdo, né? Ou seja, tem um pequeno pedaço de madeira que vai ser vendido a 7, 8, 9 mil euros, porque ele agregou tanto valor na sua concepção que ele foi vendido por esse preço. Diria, um pouco mais modestamente, mas vocês mesmos se surpreenderam, que o cavaquinho do Rogério pode ser encaixado ali como produto de maior valor agregado. Então, o que entra nessa conta de agregação de valor? Basicamente, da onde veio o material, quanto você gastou na matéria-prima, o quanto você gastou de energia na sua produção e o quanto você conseguiu colocar no mercado aquele material, né? O quanto você capitaneou de dinheiro, de valor, de coisas que dá para a gente medir e que hoje significam valor. É só dinheiro? Não. Muitas vezes não é só dinheiro. Então a gente também tem uma agregação de valor, até sentimental, muitas vezes, né? Então isso tudo é a coisa mais legal da gente discutir lá na última aula do curso. Como são 6 alunos só, 6 alunas, a gente vai conseguir numa última aula, talvez nas 2 últimas aulas, né? A gente fazer as apresentações dos trabalhos mais uma vez. Dessa vez, dentro da possibilidade de cada uma de vocês. Pode conversar comigo em inbox, pode me ligar, podemos conversar durante as aulas. Professor, vou conseguir fazer. Professor, não vou conseguir fazer. Eu estou ainda com essa tela aqui da Mariana aqui embaixo. Deixa eu compartilhar com vocês mais uma vez. Então eu sei que isso daqui que a Mariana conseguiu, não sei se vocês lembram dela, se formou, ela tinha lá uma ferramentaria, uma pequena marcenaria do tio dela, que era vizinho, parece que morava na mesma rua, que ajudou ela, tinha ferramentas, vocês estão vendo aí uma furadeira, ali atrás várias ferramentas manuais. Então é óbvio que eu não vou cobrar isso de vocês. E essa foi a melhor situação, mas eu tenho outras para mostrar aí nas próximas aulas. E daqui a algumas semanas a gente faz esse bate-bola aí, tá bom? Se vocês quiserem, isso já pode começar desde já. Vocês já ouviram falar em Pinterest? Já ouviram falar? Pinterest? Acho que não sei se é um aplicativo, é um lancezinho aí, já ouviram, né? Pinterest.
ou então em Google Imagem, né? Já viram Google Imagem? Então ali tem muita coisa de ideias, né? Ou, como se diz, inspirações para fazer o produto. Tudo bem? Acho que ninguém... já viram? É o Pinterest, já viram. Então pode jogar ali no Google Imagem, no Pinterest, né? Objeto de madeira, pequeno objeto de madeira, artesanato em madeira, produto de madeira a partir de resíduos. Vai aparecer uma infinidade de coisas. Deixa eu fazer essa brincadeira, vai. Não sei se é Pinterest ou se é... Será que eu consigo? Acho que eu consigo. Então vamos lá, ó. Objeto de resíduo de madeira. Então vocês podem começar a fazer essa brincadeira aí. Vai aparecer um monte de coisa legal que vocês podem trazer. A gente vai marcar esse dia e falar assim: professor, eu acho que isso daqui dá para eu fazer. Olha que bacaninha. Isso aqui chama machetaria. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é nada programado aqui não, tá? Improviso total. Machetaria é um mosaico, aproveitando as diferenças de cor e características da madeira para fazer alguns objetos. O Rogério também usou lá uma espécie de machetaria. E aí vai, né, pessoal, coisas bem simples, tá? Até coisas mais sofisticadas que podem ser produzidas aí com resíduos de madeira. Então, a gente vai combinar um dia, daqui a algumas aulas, para vocês trazerem uma imagem e já podemos combinar isso, que vocês achem que conseguem produzir durante a disciplina. Agora, desde já, eu queria deixar uma coisa muito acertada com vocês. Eu não vou dar nota, não vou avaliar a qualidade do objeto ou protótipo produzido, tá? Fiz toda essa brincadeira aí com o cavaquinho do Rogério, mas eu não dei nota para o cavaquinho do Rogério. Eu dei nota para a conceituação que ele fez, tá bom? Dentro de tudo que a gente vai classificar o projeto dentro de normas da ABNT, a gente vai dizer se o resíduo era um resíduo perigoso, não perigoso, inerte, não inerte, tóxico, não tóxico. Tem uma classificação da ABNT 10004 que a gente vai utilizar. A gente vai falar de logística reversa, a gente vai falar mais de agregação de valor. Então, a gente vai falar conceitos, tem 2 conceitos, só adiantando que eu trabalho muito, que é o conceito da reciclagem, da reutilização e do reaproveitamento. Então, vocês vão falar se vocês fizeram uma reciclagem, uma reutilização ou um reaproveitamento. Dá para fazer as 3 coisas, mas uma delas vocês vão escolher e vão provar para mim que foi isso que vocês fizeram. Reciclaram, reaproveitaram ou reutilizaram uma peça de madeira. E o outro conceito é o material que vocês utilizaram no começo, se era um subproduto ou se era um rejeito. Porque o resíduo de madeira ele pode ser classificado como subproduto ou rejeito. E aí eu vou explicar direitinho qual que é o conceito técnico disso. Já vem em mente, subproduto é alguma coisa que dá para aproveitar muito facilmente e rejeito é uma coisa que é muito difícil de se aproveitar. Eventualmente tem que ser descartado e a gente vai ver formas de descarte de rejeitos de madeira também. Bom, pessoal, falei muito, né? Olha que legal, a gente já fez algumas coisas também de madeira com resina. Isso daqui é aquela... tem vários videozinhos no YouTube do pessoal fazendo esses móveis com madeira e resina, tá vendo? São coisas fantásticas. Já tentamos fazer. Tem uma coisa que eu trabalho
principalmente na parte presencial, que é aquela questão da frustração. Então, por exemplo, se alguém trouxer uma ideia como essa aqui, vamos ver se abre. Se alguém trouxer uma ideia como essa, fazer uma mesa de resina, eu falei, olha, a possibilidade de ter uma grande frustração é muito grande. Tá? E aí, lá no final, o pessoal fica bem desanimado. Ah, professor, não deu muito certo, não sei. Agora, se o pessoal fazer assim, olha, fazer um caixa... Bom, aqui também, pessoal, não dá para ser uma coisa assim também, não. Ah, vou fazer um banquinho de madeira, igual esse aqui. Eu falei, pô, isso aí também, né? Isso aí dá para fazer uma coisa bem melhor do que essa. Tá? Mas, enfim, a gente vai discutir esses conceitos. Olha que legal esse daqui, olha. Aqui já está indo bem dentro da possibilidade, tá? Que a gente tem aqui, esse daqui, olha, alguns sarrafos. Bom, eu estou com referência na questão do laboratório, né, presencial. Mas aí a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre as possibilidades. Tem muita coisa de pallet, né? Hoje está até na moda, móveis de pallet, etc. Enfim, tem bastante coisa aí possível e que dá eventualmente para fazer nas condições que vocês estão hoje, né? Tô olhando aqui. Bom, pessoal, não sei se eu posso falar, meninas, moças, alunas, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina. Nós temos um conteúdo, estou esquecendo de falar isso, última coisa. A gente tem um conteúdo que varia entre 6 a 7 semanas, até para ocupar essas aulas online. Depois de 6 ou 7 semanas, a gente vai partir para acompanhar o projeto de vocês, tá? Então é uma coisa gostosa, light. Eu espero que vocês gostem da disciplina. Agora apareceu um aqui bem legal que eu queria aproveitar. Olha esse daqui, que bacana, aqui no canto, ó, bem possível, tá bom? Aproveitamento de resina madeireira, ó lá. Então, os cachepozinhos para pendurar, colocar alguma plantinha em cima. Esse a gente já fez alguma coisa bem parecido, esse suporte de vinhos e copos aqui, ó. Uma coisa assim é bem possível, tá bom? Luminárias, já fizemos várias luminárias. Já fizemos cadeiras também. Fizemos uma espreguiçadeira uma vez, foi bem legal. Bom, é isso. Esther, Jéssica, Nayara, Paloma, Tatiane. Alguém caiu aí? Não estou lembrando quem é. Vitória, acho que a Vitória deu algum crepe na internet aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Podemos encerrar nossa gravação de... última coisa, quase esquecendo também. Por favor, me passem aqui, tá gravando o WhatsApp de vocês, se todo mundo concordar, vou fazer um grupo no WhatsApp, por favor, para a gente se comunicar, trocar ideias, podem mostrar essas fotos, a gente vai se falando também durante a semana, tá bom? Legal. Esther, Tatiane, Paloma, fazer um grupo da turma desse período, tá bom? E outra coisa, vai que estou quase esquecendo. Ainda não consegui organizar o SIGA-A, mas eu vou pôr lá muito material e a sequência das aulas, principalmente dessas aulas 6 ou 7 semanas que eu falei para vocês. Para semana que vem, prometo que vai estar organizadinha lá a sequência de aulas, tá bom? Semana a semana. Bom, pessoal, vou encerrar a gravação, tá bom? Encerrar aqui nossa